Nasus e Senna na Dragon Lane, Renekton mid, Singed, tudo isso apareceu nas finais do Wild Tour. E será que elas são boas escolhas para suas ranqueadas? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Let's bora. As finais do Wild Tour aconteceram nesse final de semana, inclusive com uma vitória bem tranquila da sua Agradece em cima do time da Gold, por 3-0. Foi uma final bem bacana de acompanhar. Os jogos no geral, as quartas de finais também foram legais e o cenário está crescendo bastante. O que a gente vai falar nesse vídeo são de algumas escolhas que apareceram e que podem aparecer nas suas ranqueadas, talvez você possa querer jogar também, mas a gente precisa separar algumas coisinhas aqui do competitivo para as rankeds e ver se faz sentido ou não. É o que a gente vai discutir nesse vídeo. A primeira delas é essa que está aparecendo na tela, Senna suporte, mas não tão suporte assim, com Nasus do lado AP. Essa foi uma das escolhas que surpreendeu muita gente, porque nem todo mundo tinha visto isso. Nas ranqueadas é muito mais difícil você ver esse tipo de matchup, esse tipo de pick. Quais são os motivos disso acontecer? Primeiro, esse aqui é um conceito já do LoL PC chamado Fast in Senna, que é quando você coloca a Senna na bot lane como carregadora principal, sem o atirador do lado, fazendo uma dupla que permite com que a Senna cresça no jogo e o suporte que está do lado dela, ou pode ser um outro pick também, cresça numa proporção bem razoável também. Então os dois meio que saem no lucro nesse tipo de conceito. E ela pode fazer isso com vários campeões. Pode fazer com Thresh, com Galio, pode fazer com Nasus AP. Então, assim, são várias opções diferentes para fazer esse Fast em Cena. Comentando do Nasus AP, por que é AP e não AD? Que é a maioria dos Nasus que você vê nas suas rankings. O Nasus AP, ele upa a terceira skill, que é essa, inclusive, esse círculo que está no chão. Ele é um Nasus muito mais para incomodar o time adversário, não necessariamente um poke, mas para ficar ganhando território, para ficar limpando a wave, em vez de ser igual o Nasus AD, que upa o Q, né, a primeira skill dele, e vai limpando minion por minion, esse Nasus upa a terceira habilidade, faz AP, ele dá uma skill ali na wave e limpa ela com o crescimento do jogo. Então é um Nasus totalmente diferente. Poderia ser um Nasus AD? Até poderia, mas para essa proposta aqui eu acho que o AP até faz muito sentido. E como ele fica na cena, com a cena na bot lane, a cena não farma na Dragon Lane, ele pode farmar tranquilo e acaba também estacando o Q, também crescendo no jogo. Não é aquele Nasus que vai dar uma porrada na torre e vai tirar metade dela, tá? Não é esse Nasus. Mas ainda assim é um Nasus que vai ter dano na skill, e que a terceira habilidade dele vai incomodar bastante, vai limpar o wave e vai dar muito dano em área. Então é um Nasus totalmente diferente aí. Aí a pergunta é, Maquinário, isso aqui faz sentido pro competitivo? Muito. Até porque a sua Agradece jogou outras vezes com esse tipo de composição, jogou 2 vezes na final, e é uma composição que faz sentido sim. Eu acho que ela tem não é um counter, mas ela tem forma de jogar contra ela, que o próprio time da Gold demorou para perceber. No terceiro jogo eles perceberam isso. Foi quando eles picaram uma Leona e Tristana em cima. Nasus e Senna tem um começo de jogo muito fraco. Se você pega uma dupla que tem uma pressão de kill forte, como Leona e Tristana, Draven e Thresh, Draven, Thresh e Lúcia, são campeões que vão muito para cima e o Nasus não vai conseguir estacar nada ali, a Senna também não vai conseguir ter muito espaço na lane e você consegue punir bastante. Então tem forma de jogar contra isso, eu acho que os times demoraram para perceber. Mas ainda assim, é uma bot lane muito forte. É uma dupla na Dragon Lane que tem muito impacto no jogo. Agora, isso estou falando do competitivo. Nas ranqueadas, você pode fazer isso? Pode, mas eu acho que você precisa respeitar algumas coisas. Primeiro, no mínimo, você precisa estar duo com seu parceiro ali da Dragon Lane. Se você quer jogar de Nasus do nada, sozinho na ranqueada, e falar assim, vou pegar o Nasus, pega uma cena aí, todo mundo vai achar que você tá troll, muita gente nem sabe o que é isso aqui, e é muito mais difícil de fazer isso rodar sem comunicação, sem o time estar em comunicação. Então isso é muito mais difícil de fazer rodar. Eu não recomendo que você faça isso se você tiver solo. Se você tiver um duo, e aí vocês combinam de pegar cena e Nasus e tudo mais, é bom que você assista um pouco o jogo do campeonato para entender como esse Nasus vai agir no jogo, e ainda assim vocês têm risco do resto do time não entender o que vocês estão fazendo e achar que vocês estão troll. E aí vocês devem imaginar como vocês sabem como funciona a ranqueada. Se alguém acha que tem alguém trollando, aí já vem outro na onda e já fala, tô troll também, aí já pega outro pique estranho. Então é algo que eu não recomendo muito se você não tiver time fechado. Se você não tem time fechado, mas tem duo, talvez você possa fazer num jogo ou outro, mas eu recomendo com ressalvas, muitas ressalvas que eu citei aqui. Agora, se você tá sozinho, esquece. Esse não é um tipo de estratégia que vai funcionar nas suas rankings. É mais fácil você perder muitas partidas do que ganhar. Então vai com calma na hora de aplicar esse tipo de coisa, porque não é porque apareceu no campeonato que você vai fazer na ranked de dar igualzinho. Lembra que não, além de serem jogadores profissionais que jogam em altíssimo nível,
todos estão em comunicação. O jogo é totalmente diferente com 5 pessoas se comunicando do que você na ranqueada pingando e o outro querendo fazer uma coisa, o outro faz outra. É totalmente diferente, tá? Então cuidado na hora de aplicar esse conceito também. Eu falei um pouquinho da cena contra os campeões, até na semifinal, foi no sábado, apareceu o Senna e Galio. Tem um jogo que também apareceu Senna e Gragas, eu não lembro agora se foi na final ou foi na semifinal. Então, duas coisas que você precisa perceber aqui. Essa característica dos campeões é legal para a cena, quando aparece um Galio, quando aparece um Gragas, um Thresh, porque são campeões que vão escalar bem no jogo também, que vão ter seu impacto. Não é a mesma coisa colocar uma Senna e uma Soraka, por exemplo, não é a mesma coisa. Soraka não tem um scaling relevante para a partida, é diferente desses outros campeões que eles têm sim. E como eles farmam, eles crescem, eles fazem item muito rápido. Eles farmam, não é a cena que farma. Então vale a pena fazer esse tipo de estratégia. E a segunda coisa que você precisa reparar, a prioridade na cena. No campeonato ela foi praticamente picada em todos os jogos. Sempre que tinha uma cena disponível, algum dos times picava isso na semifinal, na final. Isso mostra o quanto a cena está no momento legal do meta, né? O quanto a cena está forte. Então a cena sim é uma boa escolha para suas ranqueadas, mas eu recomendo que você tenha ela masterizado. Você saiba jogar de cena, não é só vou picar a cena e pronto. Tem que saber jogar com ela. E ela funciona melhor em times fechados, em duos, em pessoas que estão em comunicação. Outra coisa que apareceu na final foi o Renekton Mid, pelos suítes ali no time da sua agradece. E Renekton Mid já é uma escolha um pouco diferente, falando assim de competitivo e ranqueada, que ele é um pouco mais fácil de aparecer nas suas rankings. Só que é bom você entender algumas coisas. O Renekton Mid, ele é muito parecido, a forma de jogar, como ele joga na Baron Lane, é muito parecido. Ele é um campeão que em um certo momento do jogo pode splitar, e aí você pode ter de repente um 3-1. 3 jogadores no meio, o Renekton numa ponta e o seu jogador da Baron Lane em outra. Ele cresce do mesmo jeito, a itemização é a mesma. Então é um estilo de jogo muito parecido. Só que, lembre-se que o ideal é que você tenha um pouco de equilíbrio de dano no time. Então se o seu time for Full AD e ainda você coloca um Renekton, pode ser que sua comp seja quebrada em um certo momento, principalmente se tiver um tanque do outro lado, e aí fica muito fácil para ele, porque ele faz 4 itens de armadura, faz toda a frontline ali, você não consegue passar por ele, seu time não consegue dar dano, e o Renekton não vai conseguir isso também. Tente sempre equilibrar. Você pode perceber que nesse jogo, você tinha um Gragas top, que vai fazer full AP. Um outro ponto é que esse dano AP não precisa ser necessariamente o jogador do top, o jogador da Baron Lane. Pode ser o jogador da jungle. Só que atualmente a gente não tem tantos jungles APs que estão tanto no meta. Você pode ter uma Evelynn, que está no meta mais ou menos ali, pode aparecer numa partida. Você tem o Fizz, mas o Fizz é banido em quase todo jogo. A Diana também não é um dos melhores jungles no momento AP. Então você tem um pouquinho de dificuldade de ter jungles AP. É mais natural que você tenha um jungle AD. Se o jogador da Baron Lane também for AD, aí fazer o Renekton Mid pode ficar meio estranho. O seu time pode acabar sendo punido por isso. Agora, se você tem uma Kali na Baron Lane, se você tem algum campeão ali AP com muito dano no time, você pode sim usar a escolha do Renekton, dependendo da matchup. Ele tem um começo de jogo muito forte, mas você tem que lembrar que a chance de você jogar com um campeão ranged no meio é maior do que você na Baron Lane, por exemplo. Então, saiba jogar matchups contra campeões que dão um dano à distância. Então você vai ficar tomando poke infinito e não vai conseguir farmar, não vai crescer, e quando você vê, você já morreu na lane ali. Então esse é um ponto importante também do Renekton Mid. Esse trecho do vídeo eu vou até fazer sem cam, porque a gravação original acabou ficando com o áudio um pouco difícil de compreender, deu um probleminha ali no áudio, então eu tô gravando esse trecho um pouquinho depois de terminar o vídeo. Outra coisa que apareceu no jogo da semifinal de Black Dragons e só agradece foi o Singed do Norvas. O lance do Singed do Norvas, primeiro, ele é um excelente jogador de Singed, já começa por aí. E o Singed ele faz um papel um pouco diferente no competitivo. Ele pode fazer a build AP ou build de tanque, dependendo da partida. E o principal é que ele consegue ser muito impactante na teamfight por conta da comunicação. Por eles estarem sempre comunicando, ele pode surgir num flanco, ele pode aparecer numa ward. Então numa teamfight ele pode vir de uma região que ninguém espera e bagunçar a teamfight de forma efetiva, jogando um atirador para um lado, tirando os carries da comp ali, às vezes até causando muito dano também. Então é diferente, ele roda muito melhor nesse tipo de jogo. Na ranqueada você não tem comunicação, você não tem wards boas, os pings não funcionam, as pessoas lutam cada um focando em um. Então a chance de você pegar um Singed, surgir num momento ruim e ficar andando de um lado para o outro sem conseguir fazer nada é muito maior. Então eu não recomendo o Singed
em qualquer jogo das ranqueadas. Eu sinceramente nem recomendo o Singed nas suas rankeds. Não é porque você viu o Norva jogando de Singed, jogando bem, que você fala, nossa, agora eu vou jogar de Singed e vou acabar com o jogo também. Entenda essa diferença de algumas coisas que aparecem no competitivo, elas estão no competitivo por conta do nível dos jogadores, porque isso é treinado durante a semana, porque existe toda uma estratégia por trás e existe 5 jogadores se comunicando muito. Isso é completamente diferente das suas ranqueadas. Então não é porque apareceu no competitivo que vai aparecer na sua mão, que você vai fazer dar muito certo, sem todos esses requisitos aí que eu citei. Então vai com cuidado. Sempre vão surgir coisas diferentes no competitivo, que às vezes vão dar muito certo, e aí você vai ver na sua ranqueada dia seguinte, e toda vez que você pegar aquilo, ou você vê alguém do seu time pegando aquilo, você vai perder, e vai falar, nossa, por que será que está acontecendo isso? Porque é muito diferente, tá? São mundos diferentes. Então é isso, essas foram algumas escolhas que apareceram aí no campeonato. Deixa nos comentários se você viu mais alguma coisa diferente também, de repente alguma coisa pra gente falar, ou alguma jogada, algum jogo específico que vocês gostariam que a gente comentasse aqui no canal. Like é sempre bem-vindo se você gostou do vídeo, se não gostou pode dar o dislike, se inscrever no canal também. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê em um próximo vídeo.